Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai fazer a aula 10 de matemática 4, tá? Como vocês já sabem, meu nome é Paula e qualquer dúvida vocês podem mandar pelo WhatsApp. Então a gente vai fazer o estudo analítico da reta, que é a equação da reta. E aí eu vou mostrar pra vocês que a matemática, ela não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pensa. E ela também, para resolver uma questão, você não precisa saber tudo e nem precisa decorar tudo. Você precisa entender a matéria direitinho, que dá para resolver de várias maneiras. Uma questão não precisa ser resolvida obrigatoriamente usando um conceito. Pode ser por vários outros caminhos, né? Por isso que a matemática é tão legal. Então vamos lá. O roteiro da aula. Vamos ver a equação geral da reta, a equação reduzida da reta, a equação segmentária, as equações paramétricas, que é um resumo dessas outras três, né? Que é a geral, a reduzida e a segmentária. A equação fundamental e os exercícios de fixação. Aqui, gente, nessa aula de equação da reta, eu vou mostrar pra vocês que vocês não precisam decorar aquela ruma de coisa, de equação segmentária, equação reduzida, enfim, vocês só precisam saber a equação geral, que é aquela que o y é igual a x mais b, certo? Que é a equação de uma reta. E depois você só substitui os pontos, tanto que todas as questões que eu resolvo, eu uso apenas essa fórmula. As demais, que é a segmentária, paramétrica não, desculpa, a reduzida e a segmentária, são filhas, entre aspas, né, da equação geral. Elas vêm da equação geral, então vocês conseguem chegar nela a partir da geral. E também o Enem, ele não vai cobrar, me diga a equação reduzida da reta. Não vai. Se ele pedir a equação da reta, vocês vão conseguir encontrar pela geral. Eu acho que um vestibular mais tradicional, como a UES, por exemplo, pode cobrar essa equação reduzida ou essa equação segmentária. Mas para caso de Enem mesmo, vocês saberem a equação geral já tá ótimo. E aí, vamos lá. Vamos começar com a equação geral, né? Aqui eu tenho um determinante, né, para vocês. X, A, Y, A, X, B, Y, B, o X, o Y, X, A e o Y, A. Que é a condição para ser colinear. Ele fala que isso é da reta AB. Tá aqui na reta AB, aí tem o ponto P bem aqui também. Aí vocês lembram da aula passada, né? Que a condição para ser colinear, esse determinante tem que ser igual a zero. Aí ele faz aqui todo o desenvolvimento do determinante, como eu ensinei para vocês na aula passada. E ele chama YA menos YB de A, XB menos XA de B e esse termo independente de C. Aí ele diz que a equação geral da reta é AX mais BY mais C, que é igual a zero, certo? E aí ele fala também aqui da equação reduzida da reta, que é a que eu quero que vocês saibam, tá? Ele bota aqui, ó, Y é igual a MX mais N. Ele botou M e N porque ele chama de coeficiente angular e coeficiente linear, né? O M angular e o N linear. Eu não gosto particularmente de ficar decorando isso, enfim. Porque é como eu disse pra vocês, vocês conseguem resolver isso sem precisar botar que é um M, que é o N, que é o angular, decorar que é a tangente, porque vocês sabem o que? Vocês sabem fazer um triângulo, vocês sabem resolver um problema de triângulo, vocês sabem a equação da reta, então não precisa ficar decorando isso, certo? Eu prefiro chamar de Y igual a X mais B, que já é conhecida, né? Que é parecida até com aquela do segundo grau, né? Que é o quadrado, a diferença é que tem o C, mas enfim. Essa é a equação que eu quero que vocês decorem, tá? Por favor, não vão pro Enem sem saber que essa equação é a equação da reta. Aí ele fala que o coeficiente angular é o M. Por quê? Porque ele está relacionado com a tangente do ângulo. O ângulo alfa, que é o ângulo que a reta faz com o eixo X. Vocês estão vendo, né? E ele aqui, alfa aqui e alfa aqui em cima também. Porque é o quê? Semelhança de triângulos, né, gente? Isso aí a gente já sabe. E aí ele fala que a tangente de alfa vai ser igual ao coeficiente angular. Mas vocês não precisam decorar isso, gente. Porque é só vocês fazerem a tangente desse ângulo. Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ser o delta y sobre o delta x. Não precisa decorar que é o angular, entendeu? Vocês conseguem desenrolar na questão desse ângulo para vocês. Vocês usam o cosseno, o seno do jeito que vocês já conhecem, né? Não precisa ficar enlouquecendo com isso, tá? Então, vamos lá para a próxima, né? Então, essa aqui é a mais importante, tá? Equação reduzida da reta, eu quero que vocês levem pro Enem. Aí, vamos lá para a equação segmentária. Gente, aqui é a mesma coisa, só que ele inventou um nome. O povo, então, que faz vai inventar, né? Aí a gente fica com medo dessas coisas, mas não precisa ter medo. Aí tá aqui, a equação segmentária da reta. Aqui, o que é que ele fez? Ele disse que essa reta aqui vai passar pelo eixo Y, que é o ponto B, e vai passar pelo eixo X, que é o ponto A. Aí, gente, no ponto A é o quê? O X é um valor, que é o X do ponto A, e o Y é zero. E o B é o contrário. Não tem X, o X é zero, e o Y do B é um valor.
Então, gente, a diferença foi unicamente essa, ó. Tanto que ele coloca aqui no determinante os dois zeros, certo? E faz a condição de alinhamento, que eu já expliquei também pra vocês, e acha essa equação aqui, x sobre a mais y sobre b igual a 1. Mas, meu povo, se vocês usarem aquela y é igual a x mais b, que eu disse pra vocês, e substituir os pontos a e 0, que ele diz aqui no começo, ó, a e 0, e b, 0 e b, que é o x, né, 0 e o y é b, vocês vão chegar a essa equação do mesmo jeito. Então não precisa vocês ficarem decorando, entendeu? O que vocês têm que ter uma noção, pra quem, se alguém for fazer um vestibular mais tradicional, é que a segmentária é a divisão, né? Uma mais a outra vai ser igual a 1, certo? Mas enfim, vocês precisam ter uma noção, mas saber mesmo assim para resolver uma questão, estilo Enem, vocês não precisam, tá? Aí vamos para as equações paramétricas. Gente, aqui é só um resumo, né? Ele diz a equação, ele faz um exemplo aqui para vocês, certo? Ele bota o x e o y e ele coloca aqui a equação geral da reta, que foi a primeira que eu expliquei para vocês, a equação reduzida, que é a que eu quero que vocês saibam, né? Que y é igual a x mais b, no caso o a aqui é 1 meio e o b é menos 5. E a equação segmentária, que é aquele quociente que eu acabei de mostrar pra vocês também, certo? E, gente, todas elas são a mesma coisa. Se vocês substituírem os pontos aqui, botar que o x, sei lá, é 0 e o y é 1, em todas vai dar o mesmo resultado, porque é a mesma coisa. Elas só estão montadas de maneiras diferentes, entenderam? Então, não precisa se estressar com isso. Aí, vamos lá. Para a equação fundamental da reta. Aqui, nada mais, nada menos, ele faz o exemplo com o ângulo, certo? Que eu falei pra vocês, né, que aquele ângulo alfa lá que eu mostrei, que o coeficiente angular, que ele chama de M, mas eu prefiro chamar de A, é a tangente. Não precisa decorar que é a tangente, gente. Aqui vocês têm um ângulo de 45, aqui vocês têm essa altura que é 3, vocês têm a base do triângulo que é 4, vocês têm um triângulo, vocês sabem o cosseno, vocês sabem o seno e vocês sabem a tangente de 45, porque a gente não pode ir pro Enem sem saber, né? O 30, 45 e 60 são os principais. Lá no meu Instagram, o @PaulaMedSobral, tem um vídeo que eu canto uma musiquinha pra gente decorar esse seno, cosseno e tangente. E vão pra prova do Enem com essa tabelinha decorada, tá? Um vídeo lá no IGTV, quem quiser conferir depois, muito legal. E aí, gente, não precisa ficar, o coeficiente M é a tangente desse ângulo, decorar, você já tem um monte de coisa pra decorar, um monte de coisa pra se estressar, a matemática não precisa disso. Por isso que eu amo matemática e ela é perfeita. Sou suspeita pra falar, né? Mas enfim. Então, temos aqui, aí ele só bota, o coeficiente angular é igual a tangente de 45, que foi o que ele explicou a aula passada, mas vocês não precisam saber disso, entendeu? Vocês podem tirar o tamanho aqui das coisas usando seno e cosseno, entendeu? Então, não precisa se estressar mais uma vez. Eu quero simplificar a matemática para vocês, tá? Aí ele dá o exemplo de novo, ó. Aí acha a equação geral da reta, a equação reduzida e a equação segmentária. Mesma coisa. Só que no final das contas é a mesma coisa. Aí no final ele bota a equação fundamental. Se vocês pegarem essa equação fundamental e fizerem a distributiva aqui, 1 vai x, não sei o que. Se vocês botarem que o y, por exemplo, um ponto da reta é 2 e o x é 3... Se vocês colocarem todas essas outras, na geral, na reduzida e na segmentária, vai dar a mesma coisa, porque é a mesma equação, só que montada de forma diferente. Estou sendo bem repetitiva para vocês entenderem direitinho. E aí vamos E aí vamos para os exercícios de fixação, tá? O uso de fontes de energias limpas e renováveis, como a energia eólica, geotérmica e hidráulica, é uma das ações relacionadas com a sustentabilidade que visa diminuir o consumo de combustíveis fósseis, além de preservar os recursos minerais e diminuir a poluição do ar. Em uma estação de energia eólica, os cataventos C1, C2 e C3 estão dispostos conforme a figura. Gente, esse texto aqui é só besteira, né? Não é nem tentar ler logo o comando, acho que vocês já sabem desse macete, né? Pra não precisar se desgastar, né, com esses textos grandes. Então, para que um catavento de coordenadas x e y esteja alinhado com o catavento C1, ou seja, na mesma linha, ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical, ele pode estar na diagonal, ele pode estar em qualquer canto, ele tem que ser colinear, né, que é aquele negócio lá do determinante igual a zero. O ponto e com o ponto médio C2 e C3. Então, aqui eu tenho um catavento C3 e aqui eu tenho um catavento C2. Aqui vai ter uma reta entre eles e vai ter um ponto médio, que foi o que a gente viu na aula 8, se eu não me engano. Ou foi na aula passada ou foi na primeira aula. Acho que foi na primeira aula. Que é a fórmula do ponto médio que eu disse pra vocês. Então, vai ter um ponto médio aqui que ele vai se alinhar com esse C1. Gente, o que é que isso vai formar? Uma reta. Porque eles estão alinhados, ou seja, eles estão na mesma reta. Então, as coordenadas de C1 e as coordenadas do ponto M, que eu não sei quais são, né? Que é exatamente o ponto médio.
elas vão ter que caber naquela equação de y é igual a x mais b. E os dois pontos vão ter que dar o mesmo resultado. X e y, se você substituir, vai dar a mesma coisa. Por exemplo, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, entendeu? Porque eles estão na mesma reta. Eles são pontos que pertencem àquela reta. Então, a equação vai funcionar para os dois. Só que aí, gente, como é que eu vou achar a equação dessa reta se eu só tenho um ponto C1? Eu preciso do ponto M, né? E como é que eu vou fazer o ponto M? Ele diz que é o ponto médio. Aí vocês vão se lembrar lá da outra aula que eu dei pra vocês, que o ponto médio é o quê? Não esquecer, uma média, né? Bem básico, né? Como eu disse, vocês não precisam ficar decorando as coisas. E aí vocês vão tirar uma média do x de C3 e do x de C2. No caso, o x de C3 é 50 e o x de C2 é 200. E do y de C3, que é 50, e do y de C2, que é 30. A média vai dar as coordenadas do ponto M. E aí, com 2 pontos, eu consigo achar a minha reta. Mas, Paula, por que eu preciso de 2 pontos? Por que você precisa de 2 pontos? Porque você tem duas incógnitas. Você tem A e você tem B. X e Y não são incógnitas, gente. Eles são a equação da reta. Quando você substitui, por exemplo, você acha um ponto, você substitui o ponto naquele valor, um ponto, né, ele tem um valor de x e ele tem um valor de y. Quando você substitui lá, a igualdade vai funcionar, como eu disse, vai dar que 1 é igual a 1, ou 2 igual a 2, 0 igual a 0, raiz de 3 igual a raiz de 3, entendeu? E eles não são incógnitas. As incógnitas da equação da reta são A e B, certo? Por isso que eu preciso de 2 pontos, porque eu tenho duas incógnitas, então eu preciso de duas equações, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular. Vamos calcular aqui o ponto médio, né? Aí, vamos resolver a fórmula do ponto médio que aprendemos na aula 8. Eu botei XA e XB, gente, botei errado, desculpa, era pra ser X3 e X2, tá? Que é do ponto do C3 e do C2. E aí, eu faço essa média, que é o 200 mais 50 sobre 2 e 30 mais 50 sobre 2. Aí, vai dar o ponto M, que vai dar 125 e 40. Ele deve estar aqui, né, entre esses dois pontos. E agora, eu tenho o ponto M, que é 125 e 40, e o ponto C1, que é 100 e 10. E aí, eu vou calcular a minha equação da reta, bem simples. Aí, ó, mais uma vez, a forma que vocês têm que saber para essa aula é essa, tá? A resolução da questão 1. Ele bota, né, o primeiro ponto, que é o ponto M que eu falei pra vocês. Aí é só substituir, gente, nessa equação aqui. O Y igual a 40, aí eu boto aqui 40, né, tirando aqui dessa vermelha, é igual a A, que é igual a X, né, A vezes 125, que é o X, mais o B. Aí eu vou pra outra equação, que é o ponto de C1, né, que foi o que ele disse. C1 tem que estar alinhado com o M, né, que é o ponto médio. E eu tenho que x é 100 e o y é 10. Aí vai ficar o quê? 10 é igual a 100A mais B. Aí daqui eu tiro, gente, que B vai ser igual, passo pro outro lado, né? Vai ficar 10 menos o 100A. Aí eu pego esse valor aqui, esse B, e eu transmito para essa equação aqui, porque eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então vai dar certo resolver, né? Aí, gente, isso aqui é só conta, viu? Só resolver, ó. 40 é igual a 125A mais o B, que é esse valor aqui. Botei entre parênteses, faço a distributiva dos sinais, não vai mudar, porque mais não vai mudar, né? Mais com mais vai dar mais com menos vai dar menos. Vai continuar a mesma coisa. Então, vai ficar 125A menos 100A vai dar 25A. Aí eu trouxe pra esse lado porque eu tenho um toque, sabe? Eu prefiro deixar pro outro lado. Aí eu vou somar com 10 e o 40 do outro lado. Eu não transferi ninguém, viu, gente? Eu só fiz mudar a ordem, porque eu prefiro que a incógnita fique na esquerda. E aí eu passo o 10 pro outro lado, aí eu tenho que trocar o sinal, né? Quando eu passo pro outro lado, vai ficar menos 40 menos 10, que vai ficar 30. Aí 25A igual a 30. Aqui, gente, eu botei logo 1,2, eu dividi, mas se eu fosse vocês, eu não fazia isso. Deixem 30 sobre 25 na hora do Enem, tá? Porque isso vai facilitar, vai ganhar o tempo de vocês. Só dividam se realmente for necessário, certo? Então, o 30 e o 25 dá pra gente simplificar por 5, né? Mas, enfim, não façam isso no Enem. Só resolvam essas contas de divisão se realmente forem necessárias. Guardem até onde vocês conseguirem guardar. Porque as frações sempre se cancelam. E aí, peguei e calculei B, né? Como é que eu calculei B? Peguei essa equação aqui, ó, 10 menos 100A, trouxe aqui pra baixo e substituí o valor de A que eu tinha encontrado. E encontrei que o B é menos 110. Aí eu encontrei isso aqui, da equação. AX, que é o 1,2x, menos o 110, que é o B, certo? Aí, na verdade, é mais B, né? Só que o B é negativo, então mais com menos vai dar menos, vai ficar menos. Só que se eu for olhar nos itens, não tem a resposta, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo? Não tem. Aí você fica logo desesperado. Não, você não errou a questão, você fez bem direitinho. Mas não tem número quebrado. Então, o que é que eu fiz? Eu multipliquei por 10. Por quê? Porque eu andando uma casa aqui, ó,
do 1 pra cá, ó, eu andando numa casa, tá vendo? Que eu multiplicar por 10, eu tiro essa vírgula, eu deixo de ter um número quebrado, entendeu? Aí vai ficar como? E eu peguei e multipliquei por 10, tá aqui, né? E vai ficar 10y é igual a 12x, que eu andei em uma casa, menos 1100. Aí, gente, também não tem esse item. Ah, eu peguei e dividi todo mundo por 2. Vocês estão vendo que todo mundo dá pra dividir por 2, né? Aí, Paulo, como é que eu sei? Gente, é meu filho mesmo. Você olha assim, ah, todo mundo é divisível por 2. O povo é divisível por 5? Não. É divisível por 3? Não. Tente logo do número menor. Aí, eu sempre divido por 2. Aí, se não der, eu tento os outros, entendeu? Você vai crescendo aos poucos. Se der por 2 de novo, vai por 2 de novo. Até você chegar na maior redução possível, né? Deu uma gaguejada aqui. Enfim, aí ficou que 6x menos 550 é igual a 5y. A gente tem esse item, só que é organizado dessa maneira. Que é aquela equação lá que eu mostrei pra vocês, que, se eu não me engano, é a equação fundamental, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui a equação geral, desculpa. Tá vendo? Ele usou na resposta a equação geral. Você precisou decorar que essa era a equação geral? Não, você só precisou rearranjar as coisas. Porque a equação, gente, ela é a mesma. Independente se ela é segmentária, se ela é fundamental, se ela é geral, ela é uma equação da reta e ela vai servir de qualquer forma. Então, você só faz rearranjar e aí você marca o item E, certo? Foi só uma reorganização da coisa, certo? Então, vamos lá. Próxima questão, né? Não vou ler esse texto porque não precisa, tá, gente? E no Enem também não façam isso, nem logo o comando. É o que ele diz aqui, ó. Um estudante fez uma experiência semelhante à descrita no texto, utilizando uma vareta OA de 2 metros de comprimento. Tá aqui, ó. Ele bota vareta OA. No início do inverno, mediu o comprimento da sombra OB. Aí ele diz que OB é 8 metros. E é basicamente isso que ele quer saber, né? Utilizou para representar a sua experiência um sistema de coordenadas, no qual o eixo das ordenadas Y e os eixos das abscissas continham respectivamente os segmentos de reta que representavam a vareta. Esse estudante, assim, descreve a seguinte equação da reta que contém o segmento AB. Então, ele quer essa reta aqui, né, gente? Que vai de A até B, certo? Só que vocês estão vendo que eu tenho dois pontos, né, da reta. Eu tenho esse ponto aqui, ó, que ele é o quê? Ele é 2 metros, né? Então, o Y dele é 2. E o X ele não disse, mas eu posso botar arbitrariamente o que eu quiser. Eu prefiro dizer que esse ponto O é a origem. Por quê? Porque vai facilitar a minha vida. O importante é que essa vareta tenha 2 metros. Se eu quiser colocar que o ponto O é 2, aqui no ponto A, aqui em cima, vai ser 4. Por quê? Porque 4 menos 2 dá 2 e o tamanho da vareta é 2. Mas sempre que puder facilitar a vida, vocês facilitem. Eu disse que esse ponto aqui é a origem, porque eu quis. O importante é que o comprimento seja 8. Então, para isso aqui ser 0 e 0... aqui no ponto A tem que ser 2 e aqui no ponto B tem que ser 8. Por quê? Porque esse comprimento é 8 e esse comprimento é 2, entendeu? Se vocês usassem outros valores também ia dar certo, mas ia dar mais trabalho. Então é melhor botar 0, né? Aí, enfim, tá aqui o triângulozinho desenhado. Aí eu coloquei, ó, 0 e 8 e 0 e 2, tá? Se eu tivesse colocado 2 aqui, aqui seria 4 e aqui seria 10, né? Porque o tamanho tem que ser 8. Mas, como eu disse, vamos zerar para poder facilitar a nossa vida. Mais uma vez, a fórmula que eu disse pra vocês que eu vou usar em todas as questões. E aí eu vou ter esses pontos, né? Aqui o ponto B, o X dele, ó, é igual a 8. E ele tá em cima do eixo X, porque eu disse que o meu eixo X é aqui, entendeu? Começa aqui nesse ponto O. E o eixo Y também. Então, eu chamei o meu ponto O de origem, certo? E o meu Y é igual a 0. Aí, eu vou achar isso aqui. E o outro ponto é o ponto A, né, gente? Que o Y dele é 2 e o X dele é 0, porque ele tá bem em cima do eixo Y. Eu esqueci aqui de desenhar o eixo pra vocês, mas vocês estão entendendo, né? Espero que sim, ó. Vou desenhar um eixo aqui, bem na reta, em cima de O até B, e outro bem em cima de O até A, que é o Y, né? Aí daqui eu vou tirar aqui o B igual a 2. E aqui eu substituo aqui, né? Nessa outra, o B igual a 2, nessa outra equação. Aí eu vou ter o quê? Aqui 8A mais 2, né? Que é o B, é igual a 0. Então, A vai ser igual, ó. Passa pro outro lado, menos 2 sobre 8, que vai dar menos 1/4. Aí aqui eu coloquei. Nossa, nem porque que eu botei esse 0,25, gente? Já pra ter deixado 1/4. Como eu disse pra vocês, no final eu sempre multiplico pra eu poder me livrar das frações. Aí aqui é a mesma coisa de 1/4, viu? Menos 1/4. Mais 2, né? Só substituir o B aqui, que é 2, e o A, que é menos 1/4, que é a mesma coisa de 0,25.
Aí, gente, eu multipliquei por 4, porque mais uma vez o item tava trocado, né? Lá, tipo, não tem essa resposta. Mas aí vocês vão transformando a reta até achar a resposta. Eu prefiro fazer assim do que ter que decorar a equação paramétrica, a equação segmentar, a equação não sei o que, a equação fundamental. Assim é muito mais simples, que não tem erro e é bem simples, né, de fazer. Aí eu multipliquei por 4. Aí ficou 4y é igual a menos x, né? Que o x, o a aqui é menos 1/4, então quando eu multiplico por 4, eu corto o 4 de cima com 4 de baixo, fica menos 1. Mais 2 vezes 4, 8. Aí eu vou ter que menos x é igual a 4y menos 8 e o x é igual a menos 4y mais 8. Aqui, aí você marca o item C. Já é outro tipo de equação, né? Se eu quisesse transformar ela naquela equação igual a da outra questão, essa aqui, que é igual a 0, eu também conseguiria. Era só mudar as coisas de canto e igualar a 0. Vocês estão vendo, né? Como é bem de boa. Aí essa outra aqui que eu achei é qual, ó? Aquela outra é a equação reduzida da segunda questão, né? Porque o y está isolado e o x está aqui, não está igual a 0, né? Ele dividiu o x para um lado e o y para o outro, entendeu? Aí pronto, gente. Fizemos aqui a segunda. Vamos para a terceira. No final do ano de 2005, essa aqui, gente, eu vou resolver só por semelhança de triângulo. Como eu sempre ensino pra vocês, né? Sempre faço semelhança de triângulo. Vocês viram que as aulas, por mais complicadas que elas pareçam ser, sempre a gente resolve por semelhança, ou faz um cosseno, ou faz um triângulo. Então, sempre que vocês se depararem com a questão do Enem, vocês tentem resolver por essa maneira mais simples. Se não der, vocês usam as coisas mais complicadas, mas no Enem ele não bota essas coisas muito assim, né? Claro que tem matérias mais difíceis, tipo análise combinatória, que eu acho muito difícil. Probabilidade também é meio chato. Tem outras coisas que vocês precisam decorar, fórmulas como PA e PG, não pode falar sem saber a fórmula da PA e da PG, né? Mas tem coisas que a maioria que você consegue resolver com semelhança de triângulo, essas coisas, né? Vocês sabem. Então vamos lá para a terceira, que eu falo demais. No final do ano de 2005, o número de casos de dengue registrados em certa cidade era 400. Então em 2005 era 400. No final de 2013 passou para 560. Admitindo que o gráfico, ó, já dá uma dica aqui para vocês, o gráfico. Então vocês já vão desenhar um gráfico. Do número de casos registrados em função do tempo, seja formado por pontos situados em uma mesma reta. Ó, já entregou a questão. Ele quer que você desenhe um gráfico e que tenha uma reta. Então você já se toca como é que tem que fazer, porque agora a aula é sobre reta, né? Claro que vocês vão saber que o exercício é de reta, mas na hora do Enem, vocês lendo a questão, vocês têm que saber desenrolar. É correto afirmar que no final de 2015... Aí pronto, gente, é aquela retazinha crescente que os casos vão só aumentando, ó, que ele disse que tá na mesma reta. 2005 era 400, 2013 ficou 560, então com certeza 2015 vai ser maior que 560, né? Tanto que os itens, ó, todos são maiores, porque é uma reta que vai crescendo. Então é só desenhar. Aí eu desenhei aqui o gráfico pra vocês e coloquei. Aí aqui cuidado, viu, que ele não passa pela origem e nem tá em cima do eixo X, né? Pra eu fazer a semelhança de triângulo, eu tenho que ter cuidado com o meu Y, porque nesse ponto aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou fazer a semelhança de triângulo. Vou pegar esse triângulo aqui verde a base, a altura, e azul essa hipotenusa, e vou comparar com esse menorzinho aqui, que vai já aparecer, tá? Esse pequeno aqui que eu tô circulando. Espero que vocês estejam vendo o meu cursor. Aí vai ser o quê? O Y, que esse Y aqui, gente, foi uma incógnita que eu coloquei. Ele não é o Y do ponto R que eu quero, que é o valor de casos, né? Ele não é o Y do ponto, ele é o tamanho dessa coisa. Então, vocês têm que, por isso que eu digo, matemática, vocês têm que entender o que vocês estão fazendo. Esse aqui não vai ser o Y da reta, ou o Y do ponto, ou o Y de qualquer canto. Eu chamei de Y, mas pode chamar de qualquer coisa. Ele é o tamanho desse negócio, porque vocês estão fazendo uma semelhança de triângulos. E uma semelhança de triângulos envolve o tamanho daquilo, o tamanho da base, o tamanho da altura, o tamanho daquele negócio, certo? E aí eu tenho aqui 2015 e 2005, né? Que é o tamanho desse negócio aqui, que é o 2015, que tá aqui embaixo, menos o 2005, que vai dar 10. Aí o Y está para 10, assim como... Aí eu pego esse triângulozinho pequeno agora, que eu deixei em laranja aqui pra vocês verem, certo? E eu vou ter esse tamanho aqui, quanto é? Gente, esse tamanho aqui é o quê? É 560? Não é 560. Por quê? Porque 560 é isso aqui tudo, ó. Toda essa linha tracejada vermelha do meio é 560. Se você botar 560, você vai errar, entendeu? Então, quanto é só esse tamanho? 560, que é essa linha tracejada todinha, menos o 400, que é essa linha de baixo. Aí vocês vão pegar o grandão, diminuir esse aqui pequeno e vai ficar só esse tamanhozinho, entendeu? Então, por isso, tenham cuidado. Saibam o que vocês estão fazendo, que não tem como errar.
vai ser igual a 160, né, que eu coloquei aqui em laranja, sobre 8. Por que 8? Porque o tamanho desse aqui é 2013 menos 2005. É o tamanho, entendeu? Então, a gente multiplica em x, como você já sabe, e acha que y é 200. Aí você fica, poxa, Paulo, não tem esse gabarito. Claro, gente, vocês acharam o y, que foi esse tamanho aqui do verde na vertical, né? Então, claro que não é o número aqui R. Por quê? Porque vai ter que somar esse 400 aqui, porque esse vai ser o R, esse vai ser o Y do ponto R. Tem que somar com 400, entenderam? Por isso que muitas vezes a gente faz uma coisa só decorando fórmula e não sabe nem o que tá fazendo. Quando a gente sabe o que tá fazendo, a gente precisa do básico para resolver as questões, certo? Então, eu vou achar que o R vai ser igual a 200 mais os 400, que é esse fiapinho aqui de baixo que eu falei pra vocês. Aí, 600 e a gente marca o item C, que tá aqui, ó. Viu? Item C. Então, fechou. Vamos para a quarta questão. Gente, essa aqui é a questão mais complicadinha que eu achei, certo? Eu vou resolver de duas formas. Uma vai ser a resolução mesmo, que vocês tinham que saber de uma propriedade do hexágono regular. E a outra é aquela gambiarra que eu sempre ensino pra vocês. Não saiam dizendo que foi eu que ensinei, pelo amor de Deus. Mas eu quero que vocês usem no Enem. Caso vocês encontrem uma questão que vocês digam, meu Deus, eu não sei nem pra onde é que vai, eu não sei o que é que eu faço. E detalhe, né? Vocês sabem que essas questões é pra deixar pro final, pelo amor de Deus. Não emperrou numa questão, a questão tá difícil, a questão é difícil pra você, pro seu amigo, pra todo mundo. A questão é difícil. Porque ela é difícil, não é porque você é burro, não é por nada disso, certo? Então, o que eu digo? Viu uma questão que não tá conseguindo resolver, o que sabe que vai demorar, pula, gente. O Enem é TRI, graças a Deus que ele é TRI, porque isso torna ele mais justo, entendeu? Não vai ser só você chutando e nem acertando as difíceis que vão colocar vocês lá na frente. Acertem as fáceis, que a nota de vocês vai subir muito e vocês vão conseguir passar aonde vocês quiserem, tá? E aí, vamos lá, vou resolver dessas duas formas pra vocês, tá? Primeira forma oficial da questão. Então, vamos ler aqui. Os pontos A, B, C, D e F, né? Desculpa. D, E e F determinam um hexágono regular. A, B, C, D, E, F é um hexágono, né? Porque ele tem 6 lados. E regular porque todos os lados são iguais, tá? De lado 1, ele já deu o tamanho do lado, né? Então, gente, vocês estão vendo aqui que esse zero, ele é o ponto central, né? Ele é o centro do hexágono. Por que ele é o centro do hexágono? Porque de 0 até A, o ponto A é 1. E de 0 aqui até D é menos 1. Que é exatamente o tamanho disso aqui. É o tamanho do lado, entendeu? E aí, o ponto A tem as coordenadas 1 e 0, que tá aqui. E o ponto D, menos 1 e 0, como mostra na figura. A equação da reta que passa pelos pontos B e D. Então, ele quer aqui uma equação de uma reta que passa bem aqui, ó. Entre B e D. Para eu fazer uma equação da reta, eu preciso de quê? Que eu falei pra vocês, daquela fórmula y é igual a x mais b e de 2 pontos. Eu já tenho o ponto D, que o x é menos 1 e o y é 0, mas eu não tenho o ponto B, eu não tenho nem o y dele e nem o x dele. Então, o que é que eu preciso? Achar. Aí, gente, aqui vai entrar o macete da questão. O que vocês precisavam saber aqui é que num hexágono regular, do ponto central dele, do centro dele, até qualquer um dos lados, ó, de 0 até B, ou de 0 até C, ou de 0 até D, ou de 0 até E, qualquer um desses lados, ele vai ser do mesmo tamanho do lado. Então, de 0 até B vai ser 1, entendeu? De 0 até A vai ser 1, e de B até A é 1, porque isso aqui é o lado do hexágono, que ele diz que é 1. Então, gente, a gente vai ter o quê? Um triângulo que vai ter 3 lados iguais, é um triângulo equilátero, né? E aí é isso que eu digo pra vocês. O que vocês tinham que saber era essa propriedade do hexágono, que muitas vezes a gente não lembra, porque a gente tem muitas outras coisas pra fazer. Por isso que eu vou resolver a questão de outra forma, caso vocês não conseguissem fazer. Mas enfim, vamos lá. Como estamos diante de um hexágono regular, a diagonal, entre aspas, né, que vai do ponto central até um dos lados, vai ter o mesmo tamanho do lado do hexágono. Então, logo, o triângulo 0, B e A, que eu deixei aqui em laranja pra vocês, vai ter todos os lados iguais. E é 1. Por que é 1? Porque ele falou no começo da questão que o lado é igual a 1. B até A é igual a 1. Aqui é igual a 1 porque o ponto A, ele diz que é 1 e 0, né? E também, gente, porque vai do centro até um dos pontos. Do centro até um dos pontos. De 0 até B, de 0 até A é 1 e de 0 até B também é 1. Porque essa é a propriedade do hexágono. Regular, né? No caso. Se não fosse regular, não era. Então, vamos descobrir. Gente, escrevi errado, desculpa. Vi agora esse erro. Vamos descobrir, né? H, que será o y de B. Vocês concordam que a altura desse triângulo, a altura dele, ó, a altura do triângulo equilátero,
vai ser o y do ponto B, ó, gente. Tá aqui o y. Ele é a mesma coisa do y, é onde o B está localizado na vertical. Então, ele é o y do ponto B, certo? Aí, outra coisa também, vocês não precisam ficar decorando. Ah, qual é a altura de um triângulo equilátero? A fórmula. A gente não precisa, é só você aplicar Pitágoras e saber que a altura de um triângulo equilátero vai dividir na metade, entendeu? Então, a altura do ponto B, né? A altura não, o y do ponto B vai ser a altura do triângulo equilátero. Então, eu vou dividir a minha base, que é o 0 até o A, no meio, entendeu? Então, a altura divide no meio. Vocês não precisam decorar aquelas fórmulas, vocês só precisam saber essas propriedades. Aí, como o triângulo é equilátero, H vai dividir a base no meio. Ou seja, esse tamanhozinho aqui vai ser 1/2 e esse outro 1/2. Então, eu posso aplicar Pitágoras. Por quê? Porque eu tenho uma incógnita, que é o H, eu tenho esse tamanho, que é 1, e eu tenho esse outro tamanho, que é 0,5. Então, falta só eu achar H. Eu tenho uma incógnita e uma equação, então eu vou conseguir achar por Pitágoras. Nem precisava decorar aquela fórmula do triângulo equilátero. Aí, vamos lá, resolução, né? 1 ao quadrado, que é esse aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Aí vai ficar o quê? 1 ao quadrado é igual a h ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, 1/2, que é o que eu falei pra vocês, a altura divide no meio, então isso aqui é 0,5, que é 1/2. Aí aqui é só conta, tá, gente? Eu resolvo a equação e eu chego que h ao quadrado é igual a 3 sobre 4. Aí eu faço o que é distributivo, né? H vai ser igual a raiz de 3 sobre a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, então vai ficar a raiz de 3 sobre 2, que é o y do ponto B. Vocês estão vendo aqui, né? Aí, gente, qual é o x do ponto B? Eu não preciso achar o ponto B, eu não preciso das coordenadas dele para colocar naquela fórmula lá do y igual a x mais b. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse 0,5 aqui, ó, que é a metade, ele já é o x do B, gente. Vocês estão vendo, ó, que o B tá localizado bem aqui? Então, ele já é o x. Por quê? Porque eu tirei a altura, e a altura do triângulo equilátero divide no meio. Então, eu não preciso nem fazer conta. Eu já digo que o x de B é igual a 1/2, que é a mesma coisa de 0,5, né? E aí, eu tenho que B vai ser 1/2 e raiz de 3 sobre 2. Ah, agora o que eu tenho? 2 pontos. Consegui os 2 pontos que eu queria para achar a minha equação da reta. Vai dar certo agora. Então, eu tenho um ponto B e eu tenho um ponto D. Aí, é só eu substituir naquela formulazinha que eu disse pra vocês e marcar o item certo. Aí, vamos calcular a reta BD, certo? De novo, aquela fórmula que eu disse que era importante. A gente tem um ponto D, que o x vai ser igual a menos 1 e o y vai ser igual a 0, que tá aqui, né? Ele disse também na questão. E eu acho que, substituindo nessa fórmula vermelha, colocando que o y é 0 e o x é menos 1, eu vou achar que A vai ser igual a B. E eu substituindo na outra, que é no ponto B, fazendo a continha aqui direitinho também, ó, colocando que o y é raiz de 3 sobre 2 e o x é 1/2. E eu botei logo aqui, A mais A, 1/2 de A mais A. Por que eu coloquei logo o A? Porque A é igual a B, gente. Então, ao invés de botar o B e me desgastar com mais um problema, eu já botei direto. Aí, aqui é só conta, viu? Só cortar aqui, ó. Eu somei 1/2 com 1, dá 3/2. Corto o 2 com o 2, né? Porque eles estão dividindo. Aí, vai ficar o quê? Ó, cortei o 2 com o 2. Vai ficar aqui o A igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Que é a mesma coisa do B. Por quê, Paula? Porque eu achei na outra equação. Podia ser 3 vezes o B, podia ser menos o B, podia ser o que fosse. Mas eu achei que é igual. Então, é raiz de 3 sobre 3. E o B também. Logo, a minha equação fica desse jeito. A, que é raiz de 3 sobre 3x, mais B. Então, vocês vão lá e marcam o item B. Agora, eu vou ensinar a gambiarra pra vocês, caso vocês não se lembrassem que o hexágono regular tinha essa propriedade. Só beber uma aguinha aqui, só um minuto. Aí, vamos lá. Paula, mas se eu não soubesse essa propriedade do hexágono e nem soubesse como resolver a questão, dá uma dica aí, o que é que eu faço? Lembrando, deixem as questões dessas que vocês não sabem para o final, tá? E resolvam logo matemática, que matemática vale muitos pontos. Resolvam logo as questões fáceis de matemática, depois vocês vão para a natureza, resolvem as questões fáceis e depois vocês quebram a cabeça com as outras coisas, tá? Por quê? Que é importante não só resolver matemática primeiro e depois ir pra natureza, porque vocês vão zerar a natureza. Zerar não dá, né? Porque o Enem nunca zera. Mesmo que você deixe em branco, você sempre tira aquela nota mínima, né? Mas façam logo as questões fáceis de matemática, porque matemática tem uma nota mais alta, né? Depois de redação, ela é a nota mais alta. E depois vão logo para as fáceis de natureza. Eu gosto sempre de ficar intercalando entre as duas provas. Por quê? Porque além de você ficar naquele cansaço mental de fazer sempre a mesma matéria, seja matemática ou seja natureza, você consegue seu cérebro muda um pouco, né, o foco e dá certo, você não fica tão exausta. Como também, gente, vocês não podem zerar, né?
passar as 4 horas fazendo matemática, aí vão zerar a natureza? Não dá, né? Então, prestem atenção nisso, certo? Então, vamos lá, fazer aqui. A dica que eu sempre dou, testar os itens. Gente, eu fazia isso no Enem, quando tinha umas questões difíceis. Inclusive, também no meu Instagram. Tem um vídeo de eu ensinando umas 3 dicas para a prova de matemática do Enem, tá? Pra vocês aplicarem, caso vocês não consigam fazer a questão. Aí, vamos lá. Eu tenho que ter essa reta aqui, né? Que é o que ele quer na questão, de D até B. Aí, da reta DB, eu só tenho as coordenadas de D, né? Logo, x tem que ser menos 1 e o y é igual a 0. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou testar os itens. O que foi que eu expliquei pra vocês no começo da aula? Que quando eu tenho uma equação da reta... Desculpa, gente. Quando eu tenho uma equação da reta, os pontos... No caso aqui, eu tenho o ponto D, ele tem que caber ali dentro. A igualdade tem que funcionar, entendeu? Como eu disse pra vocês, 1 tem que ser igual a 1, 2 tem que ser igual a 2, entendeu? Então, para a igualdade funcionar, quando eu botar nos itens o x igual a menos 1 e o y igual a 0, a igualdade tem que funcionar. Então, vamos lá, substituindo nos itens. A igual a... o item A. Y igual a raiz de 3x. O y que eu disse aqui do ponto D, que é o ponto que eu tenho certeza que eu sei. O ponto B eu não sei. Se eu colocar que o y é igual a 0, vai ficar que 0 é igual a raiz de 3 vezes menos 1. Então, vai ficar que 0 é igual a menos a raiz de 3. Isso é verdade, gente? 0 é igual a menos a raiz de 3? Não é. Então, não tem como ser essa reta. Tá falso esse item. Então, você já elimina. Aí você fica com 4 itens. Olha aí que coisa boa. O chute já melhora, né? Porque você imagina você chutar com 5 opções, você só tem 1/5 de chance de acertar, né? Se você quer 20%. Mas se você já for eliminando os itens, já aumenta a sua chance de acerto, né? E aí não é igual, então não pode. Aí eu vou pro item B, que que é o item correto, no caso, né? Se eu substituir o y aqui igual a 0 e o x igual a menos 1, eu vou ter que 0 é igual a menos, né? Porque o x é menos 1, raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3 sobre 3 é 0. Então, pode ser esse item, mas você vai marcar? Não vai. Por quê? Porque você não achou a resposta, você está testando os itens. Pode ser que outro também funcione. Então, não tem como saber, certo? Vamos lá testar outros. Não marque de cara, testem todos os itens. Aí vamos lá pro item C. Eu tenho isso aqui. Se eu botar um 0 bem aqui, eu vou ter o quê? Menos raiz de 3, que é o x é menos 1, né? Menos raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2 igual a y, que é 0. Dá certo também, gente. Aí você fica, meu Deus, deu certo. E agora, Paula? Guarda aí. Pode ser um desses dois itens. Ah, Paula, mas por que na resposta mesmo não era raiz de 3 sobre 2? Gente, porque o ponto B não cabe aqui, entendeu? O ponto B também faz parte da reta. Se você for substituir ele, o x e o y dele, ele não vai dar certo. Essa igualdade não vai funcionar. Mas por que funcionou aqui no caso? Porque eu só tenho um dos pontos, eu não sei qual é o outro. Então, não tenho como dizer se o B vai funcionar aqui, nem se o B vai funcionar no item B, entendeu? O que eu tenho como dizer é que pode ser esse item, porque eu não sei resolver a questão, eu só tenho um ponto, entendeu? Não sei resolver, então não sei se é verdadeiro isso, mas pelo menos uma luz para a questão eu tenho. Aí eu tenho aqui o item D. Se eu colocar aqui que o y é igual a 0 e eu vou ter o quê? O x menos 1 vai ficar menos raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3. Isso aqui, gente, vai dar menos 2 raiz de 3 sobre 3. É igual a 0? Não é. Então, também não pode ser esse item, tá falso. E o item é a mesma coisa. Eu vou ter menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, que vai dar menos raiz de 3, né? Que vai ficar menos raiz de 3, menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que aí eu corto 2 com 2, fica menos raiz de 3. Menos raiz de 3 não é igual a 0, então esse item também não pode ser. Então, eu fico entre os itens C e B, né? Ó, temos duas opções possíveis, os itens B e C. Dessa vez, a gente não vai conseguir dizer exatamente o item, mas já fica mais fácil você chutar entre as duas opções, certo? O que eu tento ensinar aqui pra você, gente, não é só a matemática em si, mas também a resolver questões, a ser esperto na hora da prova, porque isso faz muita diferença mesmo. O importante no Enem não é quantos resumos você fez, não é quantas aulas você assistiu, não é nada disso. O importante é você acertar o máximo de questões possíveis. E claro que se você chutasse a prova inteira, seria uma probabilidade mínima, assim, irrisória de acertar tudo, obviamente, né? Não vou dizer que pra vocês chutarem as coisas. Mas você sabendo resolver a questão e sabendo marcar o item correto, em várias aulas eu trago isso pra vocês, mostrando que dá pra fazer testando os itens e a gente consegue chegar na resposta. Você tem que ser esperto e acertar a questão, não importa a maneira que você resolva. Resolver rápido, desenrola isso, não vai ficar preso na questão e vai dar certo, viu? Vai dar certo.
Aí vamos lá, é a última questão agora do exercício de fixação, né? O Enem PPL. Aí blá blá blá, não vamos ler, né? Porque ninguém merece ficar nesses textos enormes e eu vou logo pro comando. Considerando esse gráfico, ó, já dei um gráfico para vocês. As grandezas de convergência máxima, C máxima, aí tá aqui, ó, acomodação máxima de, que é de dioptria, né? Que é o eixo Y, e idade, que é o T, tá aqui, idade em anos T, estão relacionadas algebricamente pela expressão. Gente, assim que vocês verem isso aqui, vocês já eliminam logo alguns itens. Isso aqui não é um exponencial, né? Essa reta aqui, isso aqui é uma reta, então tem que ser uma equação de uma reta. Como é que vai ser uma exponencial, gente? Uma exponencial não tem esse formato. Por isso que é importante vocês saberem os formatos da equação da reta, de segundo grau, de uma exponencial, de um logaritmo, porque você já elimina. O item A não pode ser. O item B também não, gente. T ao quadrado não é uma parábola isso aqui, é uma reta. Aí o item C, logaritmo. O que é que tem a ver logaritmo? Nada a ver. Aí pronto, ó. Sobra o item D e E. Gente, e de cara aqui, a gente já ia saber que é o item E, né? Porque a reta, ela tá negativa. Então, você não precisava nem fazer conta. Você já marcava o item E porque a reta tá sendo decrescente. Vocês estão vendo que ela tá decrescendo? Não. Ela tá, tipo assim, ó, quando como é que eu sei que ela tá decrescendo? Porque como o Y é 8, ó, aqui o X dele, quando é 8, vai ser 10. Quando eu tô diminuindo o Y, ó, 2, e aqui, ó, deve ser um valor aqui por volta de 50, mais ou menos, eu tô aumentando. Então, eu tô fazendo o contrário. Quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Então, é uma reta decrescente. Ela tá nesse sentido. Se fosse crescente, seria aquela lá que a gente fez dos casos de dengue, né? Seria assim, ó, crescendo. Essa aqui, ela tá decrescendo. Então, gente, claro que o coeficiente angular vai ser negativo. É claro. Então, você já marcava o item aqui, não precisava nem fazer conta. Por isso que eu tô dizendo, sejam espertos na resolução de prova de vocês. Mas, enfim, vamos resolver a questão. Aí eu coloco aqui, ó, que o x é igual a 60, né? Eu tô pegando esse ponto aqui do 60, tá? E o y é igual a quanto? 0. Porque eu tô aqui, ó, o y igual a 0, tá? Ele disse na questão. Então, eu encontro que o b é igual a menos 60a, substituindo naquela forma. Aí, aqui eu peguei esse outro ponto, que o x vai ser igual a 10. Vocês estão vendo, ó, cuidado, que ele não é 0, viu, gente? Ó, vocês estão vendo o 10 bem aqui, né? O x é igual a 10 e o y é igual a 8. Aí eu substituo e eu acho que o a é menos 0,16. Gente, eu já fiz a conta porque na resposta ele dividiu, né? Botou menos 0,16t. Mas, é o que eu digo, guardem a fração até onde vocês conseguirem guardar, tá? Aí eu vou ter que o b, ó, guardei a fração aqui. O b vai ser igual a menos 60a, que é menos 60 vezes 4 sobre 25. Aí, menos com menos vai dar mais, então o b vai ser positivo, 60 vezes 4 dividido por 25. Aí eu vou cortar o 60 com 25, eu vou dividir por 5. 60 dividido por 5 dá 12 e 25 dividido por 5 dá 5. 12 vezes 4 dividido por 5, eu acho que o B é 9,6. E eu marco, gente, o item E. Mas como eu falei pra vocês, não precisava nem fazer a conta, né? Era só a gente saber que é decrescente. Então, o coeficiente angular da reta, que é aquele M, que eu chamo de A, no caso, vai ser negativo. Porque a tangente do ângulo vai ser negativa, tá, gente? Então, é basicamente isso. E acabou, né, a aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem. Muito obrigada pela atenção de todos e bons estudos.